Ter uma estratégia de prova é fundamental se você quiser potencializar o seu desempenho no primeiro dia do Enem 2024, ou seja, acertar mais questões e ainda assim resolver a prova em menos tempo. E nesse vídeo eu vou passar para vocês a estratégia que me ajudou a conquistar a minha aprovação. Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha da minha casa. Então, nos últimos 3 anos, eu venho aqui e ajudo outros estudantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Aqui no canal, vocês vão encontrar todo o conteúdo que vocês precisam para estudar para o Enem 2024 e, inclusive, vem maratona Enem por aí. Nas 2 semanas de prova do Enem, a gente vai ter vídeo todos os dias aqui no canal para ajudar vocês o máximo que eu puder, para todo mundo sair dessa prova, se Deus quiser, comemorando a aprovação. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum dos vídeos da Maratona Enem. Já me segue, inclusive, lá nas outras redes sociais também, porque lá a gente tem conteúdos exclusivos sobre o Enem 2024 e eu também mostro os bastidores da vida universitária, que é muito interessante para vocês que são futuros universitários também. Mas no fim das contas, o que é a estratégia de prova? A estratégia de prova vai funcionar como o seu guia no dia da prova do Enem. Então, de acordo com o seu nível de prioridade, o que você vai resolver primeiro? Depois disso, o que você vai fazer? É aquele passo a passo que você vai seguir no dia da prova para, mais uma vez, potencializar ao máximo o seu número de acertos, te fazer acertar o máximo de questões possível para, assim, aumentar a sua nota e te fazer ser aprovado. Então, a estratégia vai ser mais ou menos esse passo a passo aí que você vai seguir. Porque não é simplesmente chegar lá no dia da prova do Enem e sair resolvendo a prova como der na telha. Dessa forma, você não vai aproveitar ao máximo o seu rendimento, você não vai acertar o tanto de questões que você poderia ter acertado se você tivesse uma estratégia para resolver a sua prova do Enem. Então, bora para a estratégia, e mais uma vez, essa é a estratégia que eu usei para ser aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, mas é uma estratégia que se adequava às minhas necessidades. Então, no meio dela, eu vou deixando uns pontos em aberto para vocês, porque dependendo do tipo de curso, do tipo de universidade que você quer, pode ser que essa estratégia mude um pouquinho, mas são poucas coisas. Então vamos lá. Você recebeu sua prova do primeiro dia do Enem 2024. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai lá no meio do seu caderno de questões e vai olhar o tema de redação. Aqui, bem ali no meio mesmo, entre as provas de linguagens e ciências humanas, vai ter essa folha que vai te apresentar o tema de redação e os textos motivadores. Então é para ela que você vai assim que pegar a sua prova do Enem 2024. Você vai descobrir o tema da redação e você vai ler esses textos aqui de apoio para te ajudar a formular o que vai seguir ali a sua redação. Então, pegou, leu o tema, leu os textos motivadores, o que você vai fazer? Você vai lá na folha de rascunho que está no finalzinho do seu caderno de questões e vai ter um primeiro brainstorming. Então, você vai anotar, no meu caso, eu gostava de anotar nessa partezinha de cima aqui dela, que eu achava mais fácil. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que em cima do Enem 2020 tem umas anotações? Exato, isso é aquele primeiro brainstorming. Você vai pegar e vai anotar aqui tudo que vier na sua cabeça relacionado àquele tema. Então, eu lembro de uma série sobre esse tema. Um repertório que eu usei em outra redação que eu fiz para treinar para o Enem pode se encaixar aqui. Esse tema me lembra isso. Eu acho que eu posso seguir por esse rumo ao escrever o meu texto. Então, você vai vir aqui na folha de rascunho e vai ter esse primeiro brainstorming. Anota tudo, por mais bobo que pareça, qualquer coisa que vier na sua cabeça relacionado a esse tema. Fez isso? O que você vai fazer? Você vai deixar essas informações descansando e vai lá resolver as 5 questões de língua estrangeira, seja inglês ou espanhol, a depender do que você escolheu. Por quê? Enquanto você está resolvendo as questões de língua estrangeira, o seu subconsciente já está pensando nessas informações da redação. Então, sua cabeça já está ali trabalhando para que você consiga escrever um bom texto. Mas você tem que deixar sua cabeça descansar um pouquinho. Então, tem esse primeiro brainstorming e vai resolver as 5 questões de língua estrangeira, que são só 5 questões, é rapidinho ali de você resolver. Então, mais uma vez, pegou a sua prova do Enem, vai lá no meio do seu caderno de questões, entre linguagens e ciências humanas, e veja a folha de redação. Então, os textos motivadores, o que é o tema, leia tudo aquilo, vem aqui no rascunho, que fica no finalzinho da sua prova, e anote tudo que vier na sua cabeça sobre aquele tema. Tem esse primeiro brainstorming. Fez isso? Vai deixar essas informações descansando quietinhas aqui e vai lá resolver as 5 questões de língua estrangeira enquanto seu subconsciente está pensando nas informações da redação.
Resolveu as 5 questões de língua estrangeira? Aí sim você vai voltar para a folha de rascunho e vai escrever o primeiro rascunho do seu texto. E, gente, redação é a primeira coisa que você vai fazer, porque é a área do conhecimento que com toda certeza vai valer de 0 até 1000. E você escrever um bom texto, você conseguir uma nota aí 800 mais na sua redação, vai fazer a sua média subir de um jeito muito bom. Então, por isso que a gente acaba dando essa prioridade aí para escrever a redação e porque também escrever um texto de redação do Enem não é tão simples. No começo da prova, você está mais bem descansado, sua mente não está cansada ainda. Então, você consegue bolar um texto melhor. Por isso que você vai dar essa prioridade para começar pela redação. Então, resolveu assim questões de língua estrangeira, pegou as informações que você tinha aqui e escreveu aquele primeiro rascunho do seu texto de redação? Ótimo, a gente vai deixar esse rascunho quietinho também. Depois de escrever o rascunho dessa redação, nós temos 2 caminhos possíveis. O primeiro deles, a universidade que você quer adota pesos para sua nota do Enem, e o segundo, a universidade não adota peso. Vamos primeiro no caminho que a universidade não adota peso, tudo tem o mesmo peso ali para você na sua prova. Então, o que você vai fazer? Você vai resolver primeiro a área do conhecimento que você é melhor, que você tem uma chance de acertar mais questões. Então, você é melhor em linguagens ou em ciências humanas? Ah, Duda, eu sou melhor em linguagens, eu normalmente acerto mais questões na prova de linguagens. Beleza, você vai começar resolvendo linguagens. Ah, Duda, eu sou melhor em ciências humanas, eu normalmente tenho um número de acertos maior na prova de ciências humanas. Começa por ciências humanas. Então, nesse caso, se a universidade, o curso que você quer, não tem peso. Agora, se ele tiver peso, a história é outra. Mas o que é essa história de peso aí para nota, caso você nunca tenha ouvido falar disso? Gente, vocês estão fazendo a prova do Enem, vocês vão receber a nota dessa prova e vocês podem se inscrever no SISU, que é o programa do governo para que você use essa nota do Enem para entrar em universidades públicas espalhadas pelo Brasil. O SISU ele funciona como um grande leilão de vagas. A universidade chega lá e fala: Ó, SISU, esse ano eu tenho tantas mil vagas para tantos cursos diferentes. Numa dessa que essas vagas estão no SISU, os estudantes vão se inscrevendo e aqueles que tiverem as maiores notas vão ficando com as vagas. Essa é uma explicação bem tosca, mas eu vou deixar um vídeo que eu explico certinho como que o SISU funciona para vocês, que é muito importante que vocês entendam isso desde já. Assim que acabar esse vídeo, vocês vão lá conferir. Mas vamos lá, tem esse esqueminha aí do SISU. Em algumas universidades, ao ofertarem essas vagas pelo SISU, elas estipulam pesos para as notas do Enem de acordo com aquele curso que você quer. Então, por exemplo, eu sou a UFO, que é a Federal de Uberlândia. No caso, a UFO não estipula peso para jornalismo, mas vamos colocar num exemplo aqui. Então, eu sou a UFO, eu chego lá no SISU e falo: Ó, SISU, esse ano eu tenho tantas vagas para o curso de jornalismo e eu quero estipular pesos para as notas dos candidatos. Então, para o curso de jornalismo da UFO, redação eu quero que tenha peso 3, ciências humanas e linguagens eu quero que tenha peso 2. Porque aqui no meu curso de jornalismo, o aluno vai precisar mais dos conhecimentos de redação, de humanas e linguagens, do que dos conhecimentos de matemática, que ele não vai aprender matemática no curso. Então, eu quero que essa nota de redação, ciências humanas e de linguagens tenha um peso maior para esse candidato. E como que você vai descobrir se a universidade que você quer adota ou não pesos? Você vai pesquisar o termo de adesão do último SISU da sua universidade. Termo de adesão é um documento que vai conter todas as informações que você precisa saber sobre aquela universidade naquele SISU. Então você vai jogar aí no seu navegador: termo de adesão SISU 2024, o nome da sua universidade. Então, termo de adesão SISU 2024, UFO. Termo de adesão SISU 2024, UFMG, UFRJ e assim em diante. Você vai descendo lá o termo de adesão e você vai chegar na página do seu curso. Se tudo tiver com peso 1, beleza, todas as matérias têm o mesmo peso para você. Agora, se alguma delas tiver com peso 2, peso 3, aí você já sabe que é nessa daí que você tem que focar mais. É essa daí que você tem que resolver primeiro no Enem. Então, se, por exemplo, para o curso que você quer, na universidade que você quer, ciências humanas tem um peso maior, você vai terminar o seu rascunho da redação e você vai resolver ciências humanas. Mesma coisa se for linguagens e vice-versa. O ponto é, terminou o rascunho da redação, vou pegar o meu exemplo, o que eu fiz na minha estratégia. O curso que eu queria não tinha pesos, então o que eu fiz? Eu fui resolver linguagens, que é a área do conhecimento que eu normalmente acertava mais questões. Finalizei o meu rascunho da redação e algo muito importante. Quando eu digo resolver a prova de linguagens, é resolver as questões que eu conseguia da prova de linguagens, porque uma coisa muito importante quando se trata de estratégia de gerenciamento de prova é você não perder muito tempo numa questão só. Então eu sei que às vezes a gente se depara com aquela questão e vira quase que coisa de honra você conseguir acertar ela. Você fica ali pelejando para tentar resolver. Você fala: não, eu sei resolver essa questão, eu consigo resolver essa questão. E numa dessa, você perde ali um tempo gigantesco numa questão e nesse mesmo tempo você poderia estar acertando outras 3. Então, não perca tempo resolvendo questões do Enem. Se você leu ali 2, 3 vezes, tentou resolver e não tá fluindo, pula e vai para a próxima questão. Depois, no final, você volta e tenta resolver.
Então vamos lá. Terminou o seu rascunho da redação do Enem, você vai lá e vai resolver todas as questões que você consegue de linguagens, por exemplo. Resolveu tudo que você consegue de linguagens? Ótimo. Agora você vai resolver tudo que você consegue de humanas. E vice-versa, se você tiver trocado, qual que você vai resolver ele primeiro. Lembrando, quem pula passa. Não fique perdendo muito tempo resolvendo as questões do Enem. Se você tentou ali 2, 3 vezes, não foi, pula e vai para a próxima. E uma coisa muito importante também, uma dúvida que eu sempre recebo é qual é o momento ideal de você passar as questões para o gabarito. Então, aquelas que você já marcou alternativa, você já colocar ali no gabarito. E, gente, eu sei que o momento nada ideal é o final da prova. É você passar tudo de uma vez para o gabarito no final da sua prova, porque você já vai estar cansado. Naquele momento que você está passando várias questões para o gabarito, a chance de você passar alguma errada é muito grande. Então, o que eu fazia? Durante a minha prova, eu já ia passando as questões. Resolvi aqui 5 questões do Enem, vou passar elas para o gabarito. Resolvi mais 4 questões, vou passando para o gabarito. Porque dessa forma, a chance de eu passar uma alternativa errada ali no gabarito era bem menor. Então vamos lá, resolveu todas as questões que você conseguia de linguagens e todas as questões que você conseguia de humanas, agora sim você vai passar o rascunho da sua redação a limpo. Você vai pegar aquele rascunho e passar ele para a folha oficial de redação. Por quê? Nesse meio tempo que você foi focando em outras coisas com a sua cabeça e você deixou o seu rascunho ali quietinho, na hora que você voltar e reler esse rascunho, e é muito importante que vocês releiam antes de passar limpo, você vai conseguir perceber alguns errinhos que você deixou passar, você vai olhar e falar, essa parte aqui tá legal, mas eu poderia melhorar ela dessa forma. Então, a sua visão não vai estar viciada naquele texto, sabe? E isso te ajuda muito a passar certinho para a folha oficial de redação. Então, resolveu o que você conseguia de linguagens, resolveu o que conseguia de humanas, agora sim você vai passar a sua redação do Enem a limpo. Redação passada a limpo, ótimo. Agora sim você vai voltar resolvendo as questões que você deixou para trás de linguagens e as questões que você deixou para trás de humanas. Ali no finalzinho da prova é o momento de você resolver aquilo que você não conseguiu resolver de início. E às vezes você não tinha conseguido resolver aquela questão em primeiro momento, mas na hora que você volta para ela depois, você já resolveu outras questões, sua cabeça já pensou um pouquinho e você consegue resolver ela, coisa que você não estava conseguindo antes. Então, toda essa estratégia, não sei se vocês conseguiram perceber, mas é tudo muito redondinho para realmente maximizar o seu desempenho. Então, te fazer acertar o máximo de questões possíveis em um intervalo menor de tempo. Então, vamos recapitular? Você pegou sua prova do primeiro dia do Enem 2024. O que você vai fazer? Vai lá na folha de redação, vai ler os textos motivadores, vai ver o tema bonitinho. Beleza. Agora você vai lá na sua folha de rascunho e vai ter um brainstorm. Vai colocar tudo que vier na sua cabeça, anota relacionado àquele tema. Eu lembrei disso. Eu lembrei daquilo. Anota tudo. Fez isso? Deixa essa informação aqui descansando e vai resolver as 5 questões de língua estrangeira. Resolveu a língua estrangeira? Aí sim, você vai voltar para a redação e vai escrever o rascunho. Então, aquela primeira versão do seu texto da redação do Enem 2024. Fez isso? Vai resolver todas que você consegue de linguagens ou de humanas, dependendo aí do que é melhor na sua estratégia. No meu caso, consegui fazer o rascunho da redação, vou resolver todas as questões que eu consigo de linguagens. Mais uma vez, não tenha medo de pular questões que você não consegue resolver ali 1, 2, 3 vezes, beleza? Então, resolveu tudo que eu consegui de linguagens, vou lá e vou resolver tudo que eu consegui de humanas, tendo pulado ali algumas questões nesse meio tempo sem problemas. Fiz isso, agora sim eu vou passar o rascunho da minha redação a limpo. Passei o rascunho a limpo para a folha oficial de redação, eu vou voltar e vou resolver as questões que eu tinha deixado para trás. Ufa! Realmente é muita informação para você pegar assim de uma vez só, mas vai já colocando essa estratégia nas provas antigas, nos simulados que você for fazendo e vai sempre lembrando disso. No dia da prova do Enem vai ser algo meio que automático, se você já tiver essa estratégia bem enraizada na sua cabeça. E eu garanto que faz uma diferença enorme no seu número de acertos. É muito melhor do que você só pegar a prova e ir resolvendo para o rumo. Digo isso de experiência própria. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos da Maratona Enem. Tá aqui o meu arroba das outras redes sociais, por lá a gente tem conteúdo exclusivo de Enem e também eu mostro os bastidores da vida universitária, que é importante para vocês que são futuros universitários. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!